Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Blindatec Blindagens Especiais, Colorado Concept, Absoluta certeza do melhor negócio, Bom Tempo expresse seu interior, Reliance agenciamento e serviços portuários, Nunes e Lourenço Imóveis e Toledo Corretora de Seguros, 42 anos ao seu lado. Olá, tá começando o Auto GP. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as nossas notificações. E siga a gente no Instagram, programa.autogp. Bora acelerar com a gente. No programa de hoje você vai ver música para os ouvidos, como é produzido o ronco do motor. Aquele barulho te obriga a acelerar cada vez um pouquinho mais, dentro dos limites, é claro. Bastidores, uma entrevista com Lívio Oricchio, jornalista especializado em Fórmula 1. O automobilismo é um evento com várias vertentes. É tecnologia, é questão humanitária, é marketing, é publicidade. E o Momento Velocidade com Tony Vasconcelos. Momento Velocidade do Auto GP tem a Fórmula E, a Fórmula Elétrica em Berlim e a volta virtual no circuito do Azerbaijão. Próxima corrida da Fórmula 1. Acelerar a máquina e ver o giro subir. O som que sai pelo escapamento é música para os ouvidos de muita gente. O ronco é como se fosse o batimento cardíaco do motor, considerado o coração do carro. É uma sensação de liberdade, uma sensação de você estar livre. Aquele barulho te obriga a acelerar cada vez um pouquinho mais, dentro dos limites, é claro. Mas é uma sensação fantástica, é muito bom. Eu gosto muito do ronco da Ferrari e Lamborghini, eu acho que tem um som fantástico. Isso diferencia também os veículos, os carros, né? E aí você começa a ficar cada vez mais fã de carros e de nome por esse próprio ronco que ele traz pra gente. O ronco dos carros com motor V8, por exemplo, é mais encorpado e bem grave. O motor turbo adotado pela Porsche em 2015 tem marca sonora própria. Tudo começa nos cilindros, com a movimentação dos pistões e termina no escapamento. O que acontece, na verdade, é que o sistema de escapamento ele é desenvolvido para que você tenha um controle efetivo do nível de ruído dos gases de escapamento em conjunto com a garantia de uma contrapressão que equaliza os parâmetros de combustão do motor. Se você altera essa condição de projeto, você vai aumentando o diâmetro do escapamento ou simplesmente removendo o abafador, que vai gerar realmente um ronco mais esportivo, porém ele aumenta o fluxo desses gases, diminui essa temperatura em função dessa velocidade de expulsão dos gases de escapamento e pode impactar a durabilidade das válvulas de escapamento e de alguns componentes internos do motor. As montadoras projetam o ronco do motor tão detalhadamente quanto o design da carroceria e outras partes do carro. Mas em alguns modelos, o ronco que você ouve quando pisa no acelerador não corresponde ao verdadeiro som do motor. É gerado por uma tecnologia que os fabricantes passaram a adotar nos últimos anos. O ronco do motor, em geral, é associado à performance do motor do veículo, mas isso é uma impressão que engana muita gente. Então você tem que avaliar muito bem se vale a pena você alterar um escapamento só pelo prazer de escutar um ronco um pouco diferenciado,
e você não vai ter um ganho efetivo na potência do seu motor. Para os amantes do ronco do motor, um lembrete. Escapamento muito barulhento pode render multa ao dono do carro. Nosso Código de Trânsito Brasileiro. Ele deixa bem claro que você não deve alterar as condições originais do veículo e principalmente os limites dos níveis de ruído que você tem no veículo. Se você alterar esse escapamento e ultrapassar os 80 decibéis numa blitz, isso é mensurável e você pode levar uma multa, fora os pontos que você vai com certeza levar a sua pontuação na sua carteira. Oferta da semana Blanco Pneus. Precisa dar um trato na caranga e busca serviço de confiança e preço justo? Blanco Pneus. Confira a oferta da semana. Pneu Pirelli Cinturato P1 17565 Aro 14, R$ 379,00 à vista ou 12 parcelas de R$ 34,15. Blanco Pneus tem 2 lojas em São Vicente, na Avenida Antônio Emerick, 551 e 456. A seguir os destaques da Fórmula 1 e Fórmula E no Momento Velocidade com Tony Vasconcelos. Não saia daí! Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do AutoGP, o Momento Velocidade no ar. Estou falando aqui dos estúdios do AutoGP. Vamos conversar sobre a Fórmula E, a Fórmula Elétrica em Berlim. 2 corridas interessantes em Berlim, né? Dobradinha da Jaguar na primeira prova, o Mitch Evans venceu. E na segunda corrida, o Nick Cassidy, da Envision, foi o vencedor. Essas 2 provas mostraram no circuito lá, no aeroporto de Tempelhof, em Berlim, uma situação que a Jaguar tem vantagem com esse carro, principalmente no final da corrida, no consumo da bateria, né? No consumo de energia. E o Mitch Evans mostrou muita força na primeira prova. A segunda prova foi marcada por protestos, né? Um grupo que luta aí pelo clima, um grupo alemão, de ecologistas, acabou fazendo um protesto no grid, teve gente sentada no meio do grid, os manifestantes retirados à força pela polícia, mas depois seguiu o grande prêmio, o EPRI, né, de Berlim. Essa questão dos manifestantes tem muito a ver com o que a Fórmula E traz, que é a novidade, principalmente da não poluição, da energia renovável. É claro que existem muitas discussões a respeito da fabricação das baterias, né? Os pneus são de fibras recicláveis, enfim. Mas a Fórmula E traz essa polêmica positiva, vamos dizer assim, mostrando as categorias que usam ainda o combustível fóssil. Mas não vai acabar, o híbrido ainda é o momento, eu sempre repito isso aqui, e toda essa questão ainda será muito discutida, principalmente pelas fábricas, pelas montadoras. Mas é importante que se pense sempre no carro elétrico como já uma realidade, e a Fórmula E mostra isso. Foram 2 provas muito interessantes lá no circuito de Berlim. E o Felipe Drugovich acabou testando, né, a Fórmula E, acabou testando lá em Berlim na segunda-feira e foi o mais rápido, né? Ele fez um teste com a Fórmula E pela Maserati, pela MSG Racing, e o Drugovich, que é piloto de testes da Aston Martin e que tem a ligação aí com a equipe do Fernando Alonso e do Lance Stroll, acabou fazendo também a sua estreia, vamos dizer assim, aproveitando o momento para fazer
um teste na Fórmula E, que é sempre mais uma opção profissional. E, além de tudo, como eu disse, o futuro, sem dúvida nenhuma, está nos carros elétricos. Mas não pensem, repito, que vai acabar o automobilismo com o combustível fóssil. Ainda vai continuar muito tempo, principalmente com relação aos híbridos, né? O carro totalmente elétrico pertence ainda, então, somente à Fórmula E propriamente dita. E vamos ver aí no próximo domingo o Grande Prêmio do Azerbaijão. 3 semanas de trabalho, 3 semanas para as equipes trazerem as suas modificações. Não é fácil, a corrida é no Azerbaijão, muito melhor seria se fosse já na Emília-Romanha, lá em Imola, mas, sem dúvida nenhuma, nós veremos evoluções e elas têm que aparecer, principalmente em Mercedes e em Ferrari, para brigar com a excelente Aston Martin e com a, vamos dizer assim, a imbatível até o momento, a Red Bull. Vamos à volta virtual no Azerbaijão, circuito de rua na capital do Azerbaijão, Baku, que tem uma reta gigantesca. Vamos à volta virtual. Reta gigante, freada fortíssima para a curva 1, uma largada que não é tão distante da primeira curva, mas que depois, durante a prova, essa reta se torna de fundamental importância para as ultrapassagens, né? As áreas aí do DRS. Estamos seguindo no circuito do Azerbaijão, notando essa curva é fora de série para bater de frente, muitos já bateram, notando os muros próximos, né? Podemos dizer que é uma Mônaco em alta velocidade, um circuito que traz um miolo bastante sinuoso, mas depois novas retas, olha aí, novo ponto de aceleração, são 20 curvas, mais de 6 quilômetros, e tem a subida do Castelo, que é um lugar muito difícil. Aí, essa curva, a subida do Castelo, um S dificílimo, um trabalho realmente complicado. Qualquer erro do piloto leva ao muro, como foi o Charles Leclerc há alguns anos, bateu de frente aí com a Ferrari. Continuando no retorno, né, para a parte dos boxes, novamente curvas fechadas, mas retas que trazem a freadas muito fortes. Aí já o Verstappen no simulador retornando, e vejam o tamanho da reta. Começa a aceleração aí, apenas de pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, e vamos embora, pé embaixo, circuito do Azerbaijão, corrida de fundamental importância. Vamos aguardar tudo isso e eu volto depois falando sobre isso no próximo programa, mas tem convidado importante falando da velocidade daqui a pouco no AutoGP. Um grande jornalista de Fórmula 1 vai conversar conosco. Você vai ficar sabendo já já. Voltamos logo. Tchau. Em instantes, uma entrevista com Livio Oricchio, que tem mais de 500 grandes prêmios de Fórmula 1 no currículo. Até já! A Fórmula 1 é a categoria mais importante do automobilismo mundial. Desde 1950 já foram disputados mais de 1.080 grandes prêmios. O Brasil soma 8 títulos mundiais, 2 com Emerson Fittipaldi, 3 com Nelson Piquet e outros 3 com Ayrton Senna. O comentarista de automobilismo do AutoGP, Tony Vasconcelos, conversou com Livio Oricchio, outro jornalista especialista no assunto, que acompanhou a maior parte da trajetória da Fórmula 1. Livio, te agradecendo a presença no nosso AutoGP, aqui na Santa Cecília TV, emissora educativa. Então, muito obrigado pela presença. Vamos bater um papo aqui sobre a nossa paixão, né, Livio? É um prazer, e isso que você tocou é o ponto. Quando você está reunido com pessoas que têm afinidades com você, no caso, o automobilismo e tudo que cerca o automobilismo, né? O automobilismo é um evento com várias vertentes. Mas como é que você chegou a essa vida da Fórmula 1, das viagens, enfim, uma vida difícil, uma vida de muito trabalho? O que te levou a isso no teu início? O contato com o mundo da velocidade, ele emana de dentro da minha casa, né? Ouvia falar meu pai, meu avô, Ferrari, e automobilismo. Mas, curiosamente,
eu não fiz minha formação acadêmica inicial não foi jornalismo e nem engenharia mecânica, por exemplo, ou aeronáutica e tal. Eu fiz veterinária. Mas aí, lá eu comecei a entender que o que eu queria para mim como profissão era o jornalismo e voltado para o automobilismo. Essas duas coisas. Eu tenho uma ideia, assim, de que essa evolução do automobilismo, passando pelo pré-guerra, passando, principalmente europeu, né? Vamos falar só da Europa, não falar dos Estados Unidos, mas passando por aquilo que aconteceu dentro da Europa antes da guerra e depois, com a chegada da Fórmula 1 como regulamento, de que muito se viu de projetistas e de pessoas extremamente capacitadas. Não foi só o Enzo Ferrari, esse mito, e nem tantos outros dentro dessa história, seja o Van der Velde, seja o Cooper, mas depois os projetistas que vieram, como o Colin Chapman, trouxeram novidades, enfim. Você sempre foi ligado nisso. Então eu pergunto sempre, quando se fala o melhor, ou aquele, né, o que eu lembro, o que eu acho, é sempre complicado. Mas qual é o maior de todos os projetistas de carro de Fórmula 1 para você? Aquilo que você falou, você citar é até um pouco injusto, né? Mas se você falar, por exemplo, o Colin Chapman, ele introduziu o conceito de monocoque, que até hoje está na Fórmula 1. Ele introduziu o conceito do motor como elemento integrante do monocoque, sem um nicho específico para o motor, em 67, e até hoje isso está na Fórmula 1. Você tem outros personagens nessa história. O John Barnard. O John Barnard, uma introdução de novos materiais. Sim. Esquece o duro alumínio, esquece algumas ligas metálicas. Vamos pensar em elementos compósitos, ok? Então, colocaria o Barnard nessa história como outro grande revolucionário. Eu quero saber de você dos pilotos. São tantas histórias que a gente não tem nem como individualizar um piloto. Essa questão que você esteve lá na morte do Senna, em 1º de maio de 94, todo mundo que lá esteve tem uma memória disso, né? E qual é o piloto que você teve o melhor feedback? Qual deles que você diria, de tantos que você entrevistou, dos multicampeões, né? E dos pilotos coadjuvantes, enfim, aquele que você destacaria como o piloto que te deu o maior feedback, que você percebeu que tinha realmente uma situação melhor até para trazer ao público, para comentar com a imprensa essa vida de piloto de Fórmula 1? Tive uma relação de grande proximidade com o Rubinho, por conhecê-lo desde o kart. Rubinho, acompanhei na Fórmula Opel em 90, quando ele foi campeão, lá em Jerez de la Frontera. Agora, o piloto que eu mais tive intimidade, assim, de conversar muito, foi o Nelsinho Piquet. Certo. Nelsinho, quando o Briatore proibiu o pai de ir para as corridas, que foi 2008, Isso. eu me tornei assim uma espécie de confidente do Nelsinho. Eu dava umas duras dele, umas duras mesmo. Né? As entrevistas que eu fiz com o Hamilton, o Antoine, tá? Eu tenho essa prerrogativa de não fazer entrevistas em grupo, 4 ou 5 jornalistas, um de cada país, e isso é entrevista. Então, eu não fazia isso. Eu fazia individual ou não, obrigado. Com o Lewis, individual. As ocasiões que eu fiz com ele, sempre foram entrevistas que a assessora de imprensa dele, a Rosa, chega depois para mim e fala: Lívia, ele nunca falou isso para ninguém. Meu objetivo na entrevista com o Lewis era um só: desvendar o mistério do celular. Porque ele é dependente do celular com poucas pessoas. Onde ele vai, nas coletivas, ele tem o celular ali. E eu disse para ele: Lewis, eu queria desvendar isso. Isso foi uma grande surpresa, que poderia tanto dar em nada a entrevista, como render bastante. E foi o que aconteceu. Ele me mostrou o celular, que ele estava combinando com as amigas da mãe de reservar um resort para todas, é uma surpresa para a mãe. Me mostrou o celular, que pediu para uma outra amiga
comprar um presente, que era aniversário da mãe. Eu fiz uma entrevista com o Schumacher em um fim de semana de grande prêmio, coisa que ele não fazia com ninguém, porque Sim. ele autorizou isso. E no fim da entrevista ainda falei, Schumacher, Michael, a gente chamava ele de Michael, como ele queria. Eu queria fazer isso como se fosse um depoimento seu, não uma entrevista. Você escrevendo em primeira pessoa, posso? Ele falou, mais alguém vai mexer no texto? Eu falei, não, só eu, pode. Ele autorizou. Isso é o máximo de confiança que alguém Não pode tenho dúvida, não tenho dúvida. Fórmula 1 2022-23, mudança de regulamento, porpoising. O que você está vendo aí dessa Fórmula 1? Você que em breve estará, tenho certeza, escrevendo muito mais sobre essa atualidade da Fórmula 1, que é tão, às vezes, tão confusa para muitos, tão complicada nos regulamentos. Este ano eu estou surpreso, porque imaginava, a própria história da Fórmula 1 mostra isso. O segundo ano de um regulamento muito distinto, como foi a da temporada passada, ela mostra uma certa equivalência de performance entre as equipes. Os engenheiros entendem melhor aquilo que funciona daquilo que não dá o resultado desejado. E o que a gente está assistindo é exatamente o oposto. Nós estamos vendo uma supremacia ainda maior da Red Bull em relação a que assistimos na temporada passada. Isso é uma grande surpresa. Primeira coisa. Segundo, que como o fator humano está sendo hiper privilegiado, felizmente, de novo na Fórmula 1. Por quê? Limite de orçamento e uma limitação de horas de estudos em túnel de vento. Porque aerodinâmica é o que mais conta na performance, ainda é uma ciência não exata. Por mais que você desenvolva recursos de informática para fazer simulações aerodinâmicas, muitas vezes você vai para o túnel de vento e o resultado é diferente. Põe no carro ainda mais diferente. Então, é tudo ainda muito experimental, intuitivo, felizmente. Né? Isso está mostrando quanto aquela equipe que tem um grupo técnico que começa com ideias que se mostram eficazes, saem à frente, experimentam 10 aerofólios e não conseguem ganhar nada. Gastou hora de túnel de vento, gastou dinheiro do limite e não gerou nenhuma performance para o time. E muito obrigado por você estar conosco, muito obrigado. E espero vê-lo logo aí, ler novamente, e você voltando ao programa, sem dúvida, futuramente. Muito obrigado. Prazer em falar com vocês. Obrigado, Lívia. Até a próxima. Tchau, obrigado. E o AutoGP fica por aqui. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Te espero na próxima semana. Até lá. Tchau. Programa AutoGP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Blindatec Blindagens Especiais, Colorado Concept, Absoluta, certeza do melhor negócio, Bom Tempo, expresse seu interior, Reliance, agenciamento e serviços portuários, Nunes e Lourenço Imóveis e Toledo Corretora de Seguros, 42 anos ao seu lado.